Olá, sou o pastor Carlos McCord, amigo de Jesus. Eu estou aqui em São José dos Campos, no Vale do Paraíba, no Brasil. Eu estou celebrando um momento muito importante no processo do nosso projeto de Instituto Jesus Cristo. Eu estou no 10º andar do Green Tower, que é um prédio lindíssimo, que fica aqui em São José dos Campos, num shopping center chamado Colinas. Interessante que em 1980 plantamos uma igreja batista uns 300 metros daqui, o Templo Batista Bíblico. Quando eu tinha 28 anos de idade, a gente chegou para plantar a igreja. E agora, depois de todos esses anos, eu estou aqui olhando para a linda vista e é um lugar onde a gente vai fazer treinamento, diálogo, estudo como o Instituto Jesus Cristo. Eu tenho aqui espaço para mais ou menos umas 10 pessoas para treinamentos, conversas sobre Jesus. E esse é o nosso assunto, Jesus. Aqui no prédio tem outros espaços que a gente pode alugar para grupos maiores. Então, estamos iniciando agora e é a primeira vez para eu usar esse espaço. Não está totalmente pronto, mas eu não consegui resistir. Agora, eu queria fazer a leitura da devocional do Stanley Jones, que é para domingo, dia 7 de janeiro, e o título é O Caminho Cristão. Realmente, o caminho cristão é o caminho. E ele cita aqui João capítulo 14, versículos 5 e 8. Você lembra daquele momento que Jesus falou para os seus discípulos que ele iria embora? E que ele falou que ele era o caminho, a verdade e vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por ele. Você lembra daquele momento quando o pessoal ficou chocado e Felipe falou, mostra-nos o Pai. Aí Jesus disse, quem me vê, vê o Pai. Mas Jesus usou essa expressão, eu sou o caminho. Agora, no livro do Stanley Jones, ele está tentando no início desse livro devocional que vai até o fim do ano, em muito conteúdo, ele está tentando levantar para mim e para você a questão se Jesus é o caminho, ele é o caminho. A gente fala sim, então precisamos seguir esse caminho. Mas será que também nas Escrituras a gente consegue ver o caminho? Mais uma vez, se a gente falar sim, então a gente entende que além de ver Jesus e ver Jesus nas Escrituras, a gente vai conhecer o caminho de volta para o Pai. E sabemos que somente Jesus pode nos levar nesse caminho. Mas ele também está tentando desafiar para o discípulo se o caminho também está escrito na realidade natural, a realidade sobrenatural, no universo inteiro, que esse caminho, porque veio da voz de Jesus, invade qualquer lugar no universo, inclusive dentro de nós e também, inclusive, na vida da pessoa que não crê ainda, que ela tem uma capacidade de sentir e perceber e experimentar o que funciona e o que não funciona. Agora, isso é minha interpretação. Mas eu vou ler a devocional, e essa devocional é um pouco complicado, e você vai ter que entrar nisso e deixar o Espírito Santo ter a palavra final, como sempre devemos fazer. Então, vamos ler a devocional. Há uma sugestão de que o universo, em sua estrutura interna, foi feita para ser cristão. A pergunta: a evidência é avassaladora e inevitável? Ele está
falando para você e para mim. A gente tem que pensar nisso. No livro de Atos, ele continua falando. Em Atos, lemos sobre aqueles que pertenciam ao caminho, sobre aqueles que começaram a falar mal do caminho, o que houve um grande tumulto por causa do caminho. Esse é o início do cristianismo. E a palavra caminho era uma palavra muito importante. E sobre Félix, que tinha bom conhecimento do caminho. O que significa o caminho com C maiúsculo? Normalmente, o interpretamos como o caminho da salvação. É o caminho da salvação, pois Cristo é a ofensiva do amor de Deus que nos invade, nos redime. Ele nos invade na encarnação, em sua morte por nós, em sua ressurreição, ao entrar em nosso coração no Espírito. É o caminho para Deus, pois é o caminho que vem de Deus. É, sim, o caminho da salvação. Mas essas passagens não dizem que é o caminho da salvação. Dizem que é o caminho. O caminho incondicional. O caminho cristão é o caminho incondicional? Isso é verdade? É a maneira de fazer todas as coisas, a maneira de pensar, de sentir, de agir, de estar em todas as circunstâncias imagináveis e em todos os relacionamentos. É o caminho que está escrito na natureza de tudo e de todos. Está escrito na natureza de todas as relações, todos e de tudo. E isso é válido para Deus e para a humanidade. O universo inteiro é um universo, não um multiverso. O universo moral é uma única peça. As leis que governam a conduta humana governam toda a conduta, divina e humana. E essas leis não são imposições à realidade, mas inerentes à própria realidade. Deus ou homem pode agir de outra maneira que não seja o caminho cristão e não agir contra a realidade. O caminho cristão é imposto à vida ou é inerente a ela. É o caminho em que devemos andar bem como o caminho em que Deus quer que andemos? Ou o caminho cristão é uma revelação do caminho escrito na própria estrutura de tudo ser? Se o toque criativo de Cristo está em toda a criação, então a criação segue o caminho de Cristo ou cava sua própria ruína? E a história da humanidade nada mais é do que uma grande confirmação dessa afirmação. Quando Qin Chao era uma pessoa que escreveu no jornal do dia dele, naquele parte do mundo, era uma brincadeira, mas era um sábio do jornal. Essa pessoa comum acredita que o melhor pregador é o tempo. Isso pode significar que o tempo está dando um veredicto e que é o veredicto cristão. Aí ele ora mais uma vez. Ó Deus, meu Senhor, estou começando a ser confrontado com algo com o qual devo chegar a um acordo. Algo que é inexorável e ainda eternamente redentor. Ajuda-me quando começo a relatar, repensar, reorganizar minha vida. Amém. Afirmação do dia. Pertenço ao caminho? Inerentemente, o caminho me pertence? Permanentemente, inerentemente, portanto, nos pertencemos um ao outro. Permanentemente, completamente. Ler Stanley Jones não é fácil, mas é necessário expandir para nós, através da luz de Cristo, através da luz das Escrituras e através da luz da criação e do universo. Se por trás de tudo tem esse caminho, dentro
E através de tudo, esse caminho está existindo. E nós, que cremos em Cristo, podemos nos colocar no fluir deste caminho e andar neste caminho com apoio do Criador, não do universo. Eu sei que podemos falar que o universo existe para apoiar a gente, mas no sentido você tem que olhar para antes, o Criador, a voz que criou, a voz de Cristo, está apoiando qualquer pessoa que está cooperando com o caminho. É claro, uma vez que você aceita Cristo, você começa a cooperar de uma forma íntima. É isso que eu quero. Eu quero um relacionamento com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, porque eu quero viver em união com eles e andar no caminho, maiúsculo, C maiúsculo, caminho. Eu quero andar sem barreiras. É isso que Stanley Jones está falando para nós. Eu espero que você está sentindo que você vai ter que repensar sua vida e não somente ver o caminho dentro da Bíblia. Está na Bíblia. E esse caminho leva você até Jesus. Ou somente na pessoa de Jesus, mas também você pode olhar para a criação que cerca você todo dia e saber que o caminho já está aqui. E quando a gente anda nesse caminho, a nossa vida é frutífera e generosa e verdadeiramente cristã. Eu acho isso muito bonito. Agora, se você está começando a pensar que é muito complicado, me perdoe, eu não quero complicar. E Stanley Jones não quer complicar. Ele quer desafiar e encorajar você a expandir a sua ideia do que é o caminho. Jesus disse, eu sou o caminho. Ninguém vê ao Pai a não ser por mim. Mas tudo que você vê todo dia faz parte desse apoio, dessa luz. Segundo Stanley Jones, e eu concordo com ele, eu preciso ver cada coisa ao meu redor como algo que foi criada para cooperar com o Criador. E eu deveria tratar a natureza e todo ser humano exatamente de acordo que andando no caminho que é Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Celebre com a gente sobre esse novo espaço. A gente vai aperfeiçoando as coisas aqui, mas eu já me sinto em casa aqui em São José dos Campos e também tão pertinho daquela igreja que a gente plantou em 1980, que ainda está funcionando, uma boa igreja, boa comunidade. É uma alegria agora ter esse momento para o Instituto Jesus Cristo. Que Deus te abençoe.